Meus irmãos, nós estamos dando sequência na série de mensagens, né, A Verdade que Liberta, baseada no livro Passos para a Liberdade em Cristo, de Neil Anderson. Semana passada, o pastor Edmilson falou sobre a necessidade de abandonarmos a rebeldia e vivermos em submissão a Deus. Quem estava aqui? Bastante gente, isso aí. 2 semanas atrás, nós fomos tremendamente abençoados com um culto que foi abordado a questão do perdão como fonte de libertação e sabedoria. Quem estava aqui? Bastante gente, graças a Deus, estamos acompanhando. 3 semanas atrás, eu tive também a oportunidade de compartilhar com os irmãos sobre o que a palavra nos ensina em questão da necessidade de destruirmos os enganos através da verdade. Como os irmãos têm visto, estamos falando de coisas bastante pontuais na nossa vida e, de certa forma, cotidianas. Né? Alguns problemas que todos nós passamos, em maior ou menor grau de dificuldade, mas que todos nós passamos. E hoje eu vou falar com os irmãos sobre um tema que não me traz muito orgulho, que é o orgulho, porque eu já tive muito problema com isso. Se tem um camarada que era orgulhoso, era eu. Se tem um camarada que não dava muita bola para o próximo, era eu. Opinião de terceiros, não estou nem aí. Deixa eu com a minha vida. Às vezes nem minha esposa. Quem é ela para falar isso para mim? Que tonto, né? Que tonto. Mas a vida nos ensina, e o tema do sermão dessa noite é isso, orgulho, fonte de muitos problemas. Mas, Edu, o que é orgulho, então? Me ajuda a entender, para ver se eu estou inserido nesse teu contexto aí ou não, se eu estou alheio a isso. Orgulho é o sentimento de grande satisfação com o próprio valor, admiração pelo próprio mérito, excesso de amor próprio que gera soberba e arrogância. É o tradicional cara que se acha, né, entre outras coisas. Aquele que se coloca, muitas vezes, acima das demais pessoas. E o que é pior, meus irmãos? O camarada que é orgulhoso, às vezes, acha que pode fazer aquilo que só Deus pode. E eu era assim. Muitas vezes, inclusive hoje, vocês já vão entender. E o orgulho leva a pessoa a pensar, eu posso fazer tudo sozinho, não dependo de ninguém, eu me basto, como se ele fosse uma ilha, autossuficiente. Eu me viro sem Deus. O orgulhoso não se submete a Deus porque acha que seu próprio caminho é melhor. Mas ao nos afastarmos do Senhor, uma coisa é certa, a queda vai acontecer. Talvez não seja nem naquela área que você estava imaginando, mas vai acontecer. Porque sem Deus, nós não somos nada, absolutamente nada. Ele é a nossa sustentação, Ele é o nosso alicerce, é Ele que traz todas as curas que nós precisamos. Precisamos de Deus de modo absoluto e precisamos desesperadamente uns dos outros. Eu tenho certeza que após essa experiência, o Paulo começou a valorizar os profissionais da medicina. Eu tenho certeza. Porque num leito onde você é completamente dependente, inclusive para se alimentar, se tem algum tipo de orgulho ali, vai. Ali você consegue entender um pouquinho, como nós cantamos, quem é Deus e quem nós somos. A palavra de Deus nos diz que o orgulho antecede a destruição e um espírito arrogante procede à queda. Provérbios 16, 18. A Bíblia também nos mostra que o orgulho foi, inclusive, a razão da queda de Satanás. Todos conhecem a história. Ele quis ser igual a Deus. E quantas vezes nós também não tentamos fazer isso ao resolvermos os problemas do nosso jeitão? Né? É muito claro o caminho a ser seguido, mas eu acho que dar esse jeitinho vai ser mais tranquilo e eu vou alcançar o objetivo. Falácia. Não vai dar certo. Deus quer que nós dependamos dEle, em tudo que viemos a fazer. Tomadas de decisões, escolhas.
na busca quando estamos enfrentando algum problema, no reconhecimento de quem Ele é. Enquanto que o inimigo, o diabo, ele quer que você ache que você é mais do que você realmente é. E às vezes ele nos faz acreditar, sabe, enchendo a nossa bola. Você é o cara. Nossa, você é brilhante. Olha teu currículo. Olha quantos títulos. Olha quanto dinheiro. Olha quantas mulheres. Falácia. Falácia. Se considerar mais importante que os outros é um grave sinal de orgulho. Crer em nossas ideias e opiniões, crer que nossas ideias e opiniões são sempre as melhores, é sinal de soberba e arrogância. E eu vou contar para vocês, que vocês não vão espalhar, segredo nosso. Como eu falei, eu tive muito problema com orgulho. Logo que eu cheguei aqui, e olha que triste, orgulho na igreja. Logo que eu cheguei aqui na Igreja Batista do Bacaxiri há 8 anos atrás, eu fui acolhido pelo pastor Márcio Tunala. Acho que ele viu o tamanho da encrenca e falou, não posso delegar para ninguém, eu vou ficar com esse cabeçudo aí. E começamos a caminhada juntos, E a caminhada com o pastor Márcio me fez conhecer outros pastores. E logo em seguida eu estava inserido em alguns ministérios. Eu me achava o futuro pastor Silvado. Acredita, meus irmãos? Orgulhoso, porque era amigo de alguém. Um tonto. Eu afastei pessoas, porque eu me achava melhor que elas. Aconteceu assim um episódio na minha vida muito triste, mas serviu para crescimento. Depois de algum tempo eu fui para a faculdade teológica, e quem aqui frequenta a PGM, célula? Bastante gente, então vocês sabem do que eu estou falando. Eu era líder de PGM. E quando eu comecei a faculdade teológica, eu ficava pensando comigo, como é que vão se virar sem mim? Como é que o negócio vai desenrolar? E eu ligava, às vezes, na terça-feira, saía da faculdade, já ligava para o meu líder de célula auxiliar, que estava ali junto, ou para minha esposa, e falava, e aí, como é que foi? E o cara respondia assim, foi bênção. Eu me mordia por dentro. Mas como é que foi bênção se eu não estava lá? Mas como é que não pode? E sabe o que aconteceu, gente? No ano que eu estava na liderança do meu PGM, que é um PGM, graças a Deus, muito saudável, nós estamos indo agora para a 4ª multiplicação, e é um celeiro de líderes, graças a Deus por isso, eu impedi as pessoas de crescer, inclusive a minha esposa. Centralizador, arrogante, achava que era o crentão, santo de tudo, achava que conhecia a palavra, se conhecesse não agiria assim, Lê do engano. Mas a vida foi ensinando, e isso foi muito legal, porque eu pude aparar algumas arestas na minha vida, e Deus me revelou que essa era uma área que eu tinha que tratar. E eu queria convidar os irmãos a abrir a Bíblia. Se você trouxe a tua palavra, pode abrir, se você vai ver no celular também, vai para o seu aplicativo. Em Tiago 4, de 6 a 10, que tem um texto muito importante, que nos mostra algumas atitudes que podem nos dar a vitória contra o orgulho. E a palavra de Deus diz assim, por isso diz a Escritura, Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Aproximem-se de Deus e ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpem as mãos, e vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração. Entristeçam-se, lamentem-se e chorem. Troquem o riso por lamento e a alegria por tristeza. Humilhem-se diante do Senhor e Ele os exaltará. Tiago 4, de 6 a 10. E nesse texto nós já temos um ensinamento sensacional para a nossa vida, é que devemos nos submeter a Deus. A palavra de Deus deixa isso muito claro. Submetam-se a Deus. Submeter-se é um termo militar, que significa ficar no seu próprio posto.
A origem da palavra é militar. Ponha-se no seu lugar, cada um no seu quadrado, no português claro. E ela cabe assim, por exemplo, o pastor Edmilson tem experiência nessa área. Um soldado, pastor, ele pode se colocar no lugar do general? Se ele tentar, o que vai acontecer? Vai ter problema, não vai? Vai preso. E é isso que acontece nessa questão de submeter. Em nossa vida isso também é possível quando queremos fazer o papel de Deus. É a mesma coisa que acontece quando o soldado raso quer fazer o papel do general. E é isso que nós não podemos tentar. Nós temos que reconhecer a nossa patente nessa relação e nos submeter a Deus. Mas isso não quer dizer que o soldado não tenha as suas responsabilidades e as suas incumbências. Não são as mesmas do general, é lógico. Ele tem mais experiência, ele tem o know-how, mas nós também fazemos parte dessa obra. E Deus espera que nós desempenhamos essas nossas responsabilidades com excelência. E foi sabendo de nossas limitações que Deus já deixou algumas orientações por escrito, na palavra de Deus. A palavra de Deus é o que vai nos manter firmes contra o orgulho, contra a soberba, contra a arrogância. Porque na palavra de Deus, nós vemos quem Deus é e o que Ele fez por nós. E se formos sábios, reconheceremos que não podemos fazer nada para retribuir isso. Absolutamente nada. E trazendo para o nosso contexto, é por desconhecimento desse manual de instruções, que é a palavra de Deus, que muitos casais não conseguem viver em submissão a Deus e um ao outro. Muitas famílias não conseguem, muitos jovens, já não tão jovens, se submeter aos pais. E os pais aos filhos também. Por não ter conhecimento dessa palavra. E isso é tudo que o inimigo gosta. Que haja essa insubmissão. O orgulho é tão latente que servir o cônjuge parece ser algo humilhante, sendo que a palavra nos mostra exatamente o contrário. Que é papel do homem amar a esposa, assim como Jesus amou a igreja. Que é papel da mulher se submeter ao marido. Meus irmãos, se vocês passaram ou passam por essa fase de querer ter a última palavra em casa, em nome de Jesus, hoje isso vai cair por terra. A não ser que seja para ser como eu, né? Sim, senhora. Você que manda. Não cabe num relacionamento conjugal ou num relacionamento de pais e filhos essa disputa hierárquica. Quando eu percebo que a minha esposa, que a minha mãe, que a minha filha são presentes do Senhor para mim, e como são importantes, eu as sirvo sem qualquer tipo de orgulho. Eu entendo a bênção que é poder viver com elas. Como é que tem sido o teu relacionamento em casa? Com a patroa, com o maridão, com os filhos? As palavras do pai e da mãe ainda têm te feito refletir sobre a vida? Ou aquela ideia que a gente tem, né, quando chega aos 18 anos, de que agora eu sei o que eu faço, ainda está tomando conta da tua mente? Isso é orgulho. Em nome de Jesus, deixa isso para trás. Segundo ensinamento, nós devemos manter-nos perto de Deus. A palavra de Deus nos diz assim: vocês me procurarão, e me acharão quando me procurarem de todo o coração. Não é quando é bom para mim. Não é quando naquele momento é o que me resta. Quando fala buscar de todo o coração, é o tempo todo, independente da circunstância. Em sinal de submissão, sabendo quem Ele é e quem nós somos.
Simples assim. Quanto mais perto de Deus ficamos, mais parecido com Jesus nos tornamos. Quando nos achegamos a Deus, Ele se achega a nós. Porque Ele estava distante? Não, eu estava distante. Eu estava distante. O orgulho tira a minha sensibilidade. O orgulho me impede de me colocar no lugar da outra pessoa. E isso me impede de crescer na presença de Deus. Isso me afasta dele. E é muito interessante hoje poder ouvir o Paulo contar um pouco da história dele, a maneira como Deus nos aproximou nos últimos dias, assim, foi sensacional. Presente de um Deus realmente que tem planos para a nossa vida, e poder ouvi-lo falar aqui realmente aqueceu o coração. E ele contou na terça-feira no nosso PGM que diariamente ele pedia a Deus essa questão de não passassem pessoas pelo leito ao lado, que contrárias à palavra de Deus, ou que tentassem, de certa forma, dissuadi-lo, né, da sua fé, da sua crença. E ele pôde perceber, nesses 44 dias de deserto, a presença de Deus. Isso só acontece quando você o busca. Eu até concordo que o Paulo não tinha muito mais coisas para fazer naquele leito, né, Paulo? Acho que você estava um pouco sem opção ali, né? Mas tem muitas pessoas que passam por experiências como essa, e ao invés de buscar a presença de Deus, se fecham. Eu não quero que ninguém saiba. O que vão pensar? E se me virem assim? Orgulho tolo. Orgulho tolo. Como Paulo falou, pessoas passaram por esse quarto e abençoaram a vida dele. E ele, submisso à vontade de Deus, acolheu tudo. Guardou no coração. E veio testemunhar hoje para a gente. E eu louvo a Deus pela tua vida, Paulo. Eu creio que Ele ainda vai fazer muita coisa através de vocês. Você já deu um up no nosso PGM, com a presença de vocês. Entender a nossa dependência de Deus é crucial no nosso amadurecimento. E isso se aplica nas mais diversas áreas da nossa vida. Como eu falei para vocês, eu sou um cara extremamente orgulhoso. Eu tenho lutado muito contra isso. E eu confesso que eu tive uma experiência bem interessante agora nos últimos dias. Porque eu não conseguia desenvolver esse sermão. E olha como as coisas são engraçadas, né? Como realmente o inimigo age no campo das ideias. Sabe o que vinha na minha mente quando eu tentava fazer alguma coisa? Cara, eu não acredito que você fez 4 anos de seminário, está 8 anos na igreja e não consegue escrever um sermão. E aquilo me consumindo. Orgulho. Orgulho. Cara, faça, escreva. Desenrola. Orgulho. Como se dependesse de mim. Como se eu fosse alguém para estar aqui na frente. Porque estudei 4 anos de teologia. Eu conheço as minhas mazelas. E é por isso que eu me submeto a Ele. E ontem, por volta das 2 da manhã, a casa já em silêncio, minha esposa e minha filha dormindo, joelho dobrado. Senhor, a palavra é Tua, aquela igreja é Tua. Cada pessoa que vai lá estar lá ouvindo são Seus filhos. Eu reconheço que se depender de mim não vai sair absolutamente nada. Porque eu não sou nem digno de estar lá. Mas me ajuda. Para que cada uma dessas pessoas que vai sair das suas casas para ouvir a Tua palavra, seja edificada. E é interessante como Deus age. Meus irmãos, ontem, mais uma vez eu estava sendo o quê? Orgulhoso.
achando que alguma coisa dependia de mim. Eu sei, você deve ter pensado, esse pastor é meio tonto, né? Alguns fizeram assim com a cabeça. Eu sei, meus irmãos. Às vezes acontece isso. Mas eu tenho lutado, eu tenho aprendido. Eu tenho buscado na presença de Deus vencer esse tipo de coisa. Reconhecendo que eu preciso viver em submissão. Terceiro ensinamento. Devemos nos humilhar na presença de Deus. Nós temos a tendência de tratar o nosso pecado de forma muito leve e até condescendente. Porém, a palavra nos exorta a enfrentar os nossos pecados. E o orgulho é um pecado. O orgulho nos afasta de Deus. Quando reconhecemos os nossos erros e a nossa dependência de Deus, provamos libertação e novidade de vida. Nós precisamos olhar para nós mesmos em alguns momentos e perceber que algumas áreas precisam ser repensadas diante de Deus, para que a gente venha realmente viver livre desse orgulho e aprender a viver em submissão diante de Deus. Recentemente, eu tive a oportunidade de estar próximo de um amigo de infância. E assim, fiquei muito triste em saber que quando nós nos encontramos, ele estava passando por uma crise conjugal bastante complicada, assim. Já em vias de acabar o relacionamento, né? E quando acontece esse tipo de ruptura, a pessoa que de certa forma está mais ofendida, vamos dizer assim, ela não consegue reconhecer que ela foi uma colaboradora para que aquilo acontecesse, né? E ela acusa a outra pessoa, como se de repente ela, poxa vida, eu fiz tudo certo, por que isso aconteceu comigo? E nós estamos numa caminhada, né, de oração e de palavra faz agora já um mês. E recentemente ele veio e falou para mim assim, Edu, vai ser difícil falar isso, mas vou falar aqui para você e tal. Cara, como eu contribuí para acabar o casamento. E assim, ele extremamente abalado, né? Eu falei para ele aquilo que eu creio, né? Que se dá vontade de Deus, quer dizer, a vontade de Deus é que seja restaurado, mas que se os dois mudarem o foco, é possível sim ter um novo casamento e ter uma nova perspectiva, e agora ter um casamento baseado em verdades eternas e não transitórias, cada um entendendo a importância um do outro nesse relacionamento. Mas como foi legal ver essa pessoa em oração, se humilhar diante de Deus e falar, Senhor, que ela não guarde nenhum rancor da minha pessoa, daquilo que eu disse. Me ajuda a restaurar esse relacionamento. Não porque eu mereço, mas porque ela merece. Humilhação diante de Deus. 4 semanas atrás, orgulho. Ela isso. Um dia vai se arrepender. Vai olhar para trás e vai ver o partidão que abandonou. E agora entendendo que, de certa forma, o afastamento que eles tiveram de Deus, esse monte de orgulho que acabava a noite com acusações, e essa competição de quem é mais dentro da casa, fez com que tudo viesse a ruir. Mas eu continuo crendo. E eu falei para ele, não sei quanto tempo vai levar, cara, mas a minha ideia não muda, não. Um dia eu quero ver vocês dois lá na igreja. Um dia eu quero ver vocês dois testemunhando. O que Deus vai fazer, não sei, é com Ele. Nessas horas é bom ser o soldado, né? Deixa que o general resolva, não está na minha patente. Enquanto soldado, eu vou cuidar desse outro soldado. E vou ensinar ele, e vou amar ele. E se ela me der a oportunidade, a gente vai cuidar dela também. Para que eles entendam que casamento é submissão um ao outro. E acima de tudo, a Deus.
Tenho crescido muito com esse meu amigo. Tem sido muito bom caminhar com ele. Já caminhando para o nosso final aqui, meus irmãos. A palavra de Deus nos diz o seguinte: o Senhor disse: o sábio não deve se orgulhar da sua sabedoria, nem o forte da sua força, nem o rico da sua riqueza. Se alguém quiser se orgulhar, que se orgulhe de me conhecer e de me entender, porque eu, o Senhor, sou Deus de amor e faço o que é justo e direito no mundo. Estas são as coisas que me agradam. Eu, o Senhor, estou falando. Jeremias 9, 23, 24. É Deus que nos dá o sucesso financeiro. É Deus que nos faz acordar toda manhã. É Deus que colocou a pessoa que está do seu lado, inclusive hoje nessa noite. Celebre isso. Foi Deus quem te deu os filhos, que talvez estejam lá em casa de vocês, esperando vocês voltar. Celebre isso. Tudo é dele. Qualquer realização, qualquer projeto, depende da vontade dele. Quando entendemos que tudo vem de Deus, temos uma visão equilibrada de quem nós somos. E nós aprendemos a viver com gratidão. Como é que tem sido na tua casa? O orgulho ainda tem falado muito alto? Ainda está tendo a disputa de quem pode mais? Com o maridão, com a esposa, com os filhos? Você tem permitido parar para refletir naquilo que seus pais têm te falado? Ou a síndrome dos 18 anos ainda está tomando conta da tua mente? Eu me basto. Deixa que eu me viro. Eu sei o que é melhor para mim. E o mais importante, meus irmãos, como vocês, como nós, temos tomado nossas decisões. No trabalho, em casa, na faculdade, na igreja. Submissos à vontade de Deus ou orgulhosos, agindo por nós mesmos? Queria te convidar a baixar sua cabeça, fechar os teus olhos. E agora é você com Deus. A banda vai estar tocando e eu quero que você fale com o Senhor nesse momento. Que área da tua vida, em que área da tua vida o orgulho tem falado mais alto? Que área da tua vida falta entregar genuinamente ao Senhor? Eu creio que hoje é a noite. Entrega teu casamento. Se estiver com o esposo, com a esposa do lado, dá um abraço, traz mais perto. Consagra esse relacionamento diante do Senhor. Não cabe orgulho entre marido e mulher. Talvez os filhos estejam em casa. Ora por eles. Coloca a vida deles diante do Senhor. Agradece pelo teu emprego. Agradece pela tua saúde. Agradece porque entre tantos lugares que você poderia estar, Deus te colocou aqui para ouvir a palavra dele, para louvar seu santo nome, para tomar uma decisão talvez hoje. Uma decisão que vai impactar não somente a tua existência, mas de toda a tua família. Uma decisão que não vai impactar somente a tua existência agora, nesse corpo, mas na eternidade. Enquanto a banda toca, deixa Deus ministrar o teu coração. Qual é a área da tua vida em que Deus precisa ser genuinamente o general a partir de hoje?
de amor e esperança sem fim, ausente. O teu toque, por tua bondade, libertas do ser, no calor deste lugar. Eu venho me derramar, dizer que te amo, dizer que preciso, Senhor, dizer que te amei, dizer que és formoso. Tenho certeza que o Espírito Santo de Deus já sondou teu coração, já te mostrou quais são as áreas que precisam ser entregues diante da presença dele nessa noite. Eu quero te convidar, em sinal de submissão, sai do seu lugar. Nós vamos nos ajoelhar aqui na frente e nos derramar na presença do Senhor, clamando pelo mover sobrenatural dele na nossa vida, nas mais diversas áreas. Então eu quero te convidar nesse momento. Se Deus agora te confrontou e te mostrou que hoje é o dia de tomar uma decisão em Cristo e de reconhecer Ele como teu único e suficiente Salvador, eu também quero te chamar. Vem aqui na frente, se derrame na presença do Senhor. Não deixe que nada te impeça nessa noite. Não deixe que nenhuma circunstância abale esse momento tão especial que Deus preparou para você. Sai do seu lugar, se derrame na presença do Senhor e nós vamos orar. Eis-me aqui outra vez diante de ti, abro meu coração, meu clamor, tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, dizes palavras de amor e esperança sem fim, ausente. O teu toque, a vontade, libertas meu ser, no calor deste lugar. Eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer que preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Deus amado, Pai, nós nos derramamos, Pai, na tua presença nessa noite, Pai, reconhecendo, Pai, a nossa dependência do Senhor, Pai, reconhecendo, Pai, que temos sido orgulhosos, Pai, em tantas áreas da nossa vida, Pai. Eu não permiti que o Senhor seja Deus, que o Senhor seja soberano, Pai, nos nossos relacionamentos, que o Senhor seja a nossa maior busca, Pai. Mas nós nos rendemos ao Senhor, Pai, nessa noite, nos submetemos à tua vontade, Pai, eu e meus irmãos, Pai, reconhecendo que só o Senhor é Deus e que sem a sua presença, Pai, nós somos fadados ao fracasso, Pai. Então eu clamo nessa noite, Pai, fala com cada um dos meus irmãos, Pai, traz a convicção que eles vieram buscar nessa noite, revela, Pai, qual é a área, Pai, que infelizmente, Pai, ainda não foi entregue diante do Senhor. Se é o casamento, Pai, abençoa essa união. Se é o relacionamento com alguma pessoa querida, um filho, um pai, um irmão, Pai,
proporciona, Pai, esse reencontro, essa restauração, Jesus. Se veio alguém aqui buscar, Pai, a cura física, seja com essa pessoa, Pai, e faz com que ela saia daqui hoje convicta de que o Senhor é o médico dos médicos, Pai, e que o Senhor é capaz de restaurar cada célula, cada tecido, cada nervo. Afinal, o Senhor é o autor da vida, Pai. Pai, se alguém está com o coração partido, Pai, porque está distante do Senhor, que saia aqui dessa noite, Pai, convicto, Pai, da Tua paternidade, do Seu amor sobrenatural. Que não seja a circunstância que vai impedir os meus irmãos, Pai, de Te adorar em espírito e em verdade, e de celebrar cada vitória ao Teu lado, reconhecendo, Pai, o Seu senhorio sobre a vida deles, Pai. Em nome de Jesus, Pai, sê conosco. Muda, Pai, a nossa percepção da vida. Que a gente possa, como diz a Tua palavra, dia após dia, diminuir, para que o Senhor cresça em nós. É em nome de Jesus que eu oro e agradeço. Amém.